Boa noite a todos. Só um momentinho para a gente poder esperar o pessoal entrar. Tudo bem com todos? Robson, Luciana, tudo bem? Boa noite, Cristina, Lígia, Norberto, Rosana, boa noite. Obrigado, Robson, tá bom, né? Obrigado. Só mais uns 5 minutinhos a gente já inicia, tá bom? Quem está entrando, só aguardar um pouquinho, mais uns 3 minutinhos a gente inicia, tá? Uma boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos.
quem já estiver na sala, né, que a gente já possa manter a serenidade aí para poder já concentrar, para fazer a conexão com os amigos espirituais, os nossos mentores. Mais um minutinho. Uma boa noite para quem entrou agora. Mais um minutinho para a gente poder começar. Então vamos dar início. Uma boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos nessa oportunidade de a gente poder refletir um pouquinho sobre uma lição do Evangelho na palestra de hoje, dessa live, em nome do irmão Francisco, nosso querido centro. Nós podemos, agora nesse momento, que possamos estar conectados com os amigos espirituais, que a gente possa concentrar aqui nos estudos, que possamos levar esses conhecimentos, né, para a nossa intimidade, para que a gente possa nos trabalharmos. E então aí que a gente já possa, né, fazer a conexão melhor, que a gente possa fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, então, nosso querido Mestre Jesus, ao nosso querido Pai, através da figura da natureza, que possamos agradecer por essa oportunidade, agradecendo aos amigos espirituais, em especial aos nossos mentores, que estão conosco, nos amparando e nos sustentando nesse momento, e que nessa noite possamos receber as luzes do alto, também as luzes do conhecimento, para que possamos ter discernimento e possamos aprender a sermos espíritos melhores, em busca da nossa evolução, em busca da nossa felicidade. Obrigado, querido Jesus, por essa grande oportunidade. Obrigado, Pai. Obrigado, queridos amigos espirituais. Fiquem conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto do Evangelho, que é a verdadeira desgraça. Está no Evangelho, no capítulo 5, no item 24. Trouxe também algumas lições de outros livros para a gente poder complementar, poder entender melhor. Então, essa lição, né, a gente entender o que é a desgraça. Tanto a gente, né, que todos falam, né? Então, acho que a primeira pergunta, né, que a gente deve fazer para nós, né, o que você entende como verdadeiro, né, a desgraça, né? Como a verdadeira desgraça. O que você entende que seja essa desgraça? Então é importante a gente fazer essa reflexão inicial, porque primeiro eu preciso me situar para ver se eu já entendo o que é esta verdadeira desgraça nos ensinamentos que Jesus nos trouxe, né, e que Kardec também nos expõe no Evangelho e nos coloca para a gente poder entender. Porque muita gente acha que é desgraça, para nós não é.
É o contrário. Né? Então, o que é desgraça na linguagem humana? Né? Então, seria tudo aquilo, né, que realmente são a desgraça para aqueles que não veem além do presente. Isso é importante a gente poder entender, porque nós espíritas já temos o conhecimento que somos espíritos imortais, que nós já vivenciamos muitas encarnações e ainda vamos vivenciar muitas outras, ou aqui na Terra, ou em outra morada, aonde for. Então a gente continua. Mas se a gente pensar só na vida presente, então todo e qualquer acontecimento a gente pode interpretar como uma desgraça. Então a gente precisa ampliar a nossa visão, né? Sair do corpo, né? Não com a visão só do corpo, mas termos a visão do espírito. Isso muda muito o ponto de vista. Então é importante a gente, se eu compreendo que a vida continua, então a gente precisa refletir sobre o que é a desgraça para nós. Então no Evangelho traz a seguinte forma: todos falam da desgraça, todos experimentam e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. E aí Delfine, né, que é o espírito que traz nessa lição, venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é de maneira alguma, olha que interessante ela coloca, não é de maneira alguma aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Então, muitas vezes a gente acha aos nossos olhos, né, que é uma desgraça, e ela coloca aqui, ó, não é de maneira alguma. Por isso que a gente precisa condicionar a pensar como espírito, porque aí a coisa muda de figura. Porque muitas vezes eu preciso passar por determinadas experiências para me alinhar com a lei divina, coisa que eu desalinhei em encarnações passadas. Então, muitas vezes eu preciso passar por experiências difíceis aos olhos dos homens, que pode ser uma desgraça, mas na verdade não é. E aí nós vamos descobrir o que é, né, para o espírito, a verdadeira desgraça. Então, ele fala aqui, o que é a verdadeira desgraça para o espírito? Então, prazer à fama, fútil, inquietação, a louca satisfação da vaidade. Então, isso que é a desgraça para o espírito. Não, muitas vezes, que a gente acha na nossa visão, que é estreita ainda, né? Então, ele fala também o seguinte, que tudo isso asfixia a consciência, como se amortecesse a nossa consciência, que oprime o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento, que buscais com ardente desejo. Então, olha que interessante aqui que ele coloca, né? Então, como se a gente abafasse a nossa consciência. E o que é abafar a nossa consciência? É abafar as leis divinas, porque elas estão gravadas na nossa consciência. Então, quando eu acho que aquilo é uma desgraça para mim, que na verdade não é, e aquilo que eu acho que é bom para mim, que aqui no caso ele fala da fama, da vaidade, né? Então a gente fala da prepotência, arrogância, e aí vai. Né? Todas as coisas ligadas ao materialismo, muitas vezes a gente acha que é bom para nós, e não é. Essa pode ser a verdadeira desgraça para nós. Então, muitos de nós já se perderam nessas questões. Muitos de nós, em outras encarnações, podem ter tido fama e se perdeu pela fama. Se perdeu pela vaidade, né? Pelas coisas materiais, né? Pelo dinheiro. Muitas vezes tivemos
Muitos de nós teve a fortuna e se perdeu na fortuna, na riqueza. Então, é isso que é importante nós entendermos o que ele está querendo dizer. Então, ele fala assim também: dizei-me se o mais feliz acontecimento no momento, que traz funestas consequências, não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido que acaba por produzir o bem? Então, muitas vezes, em determinadas situações, eu posso prejudicar, né, o meu próximo e ter uma satisfação momentânea daquele acontecimento, uma felicidade momentânea, mas e o futuro? Como é que fica? Então, muitas atitudes, muitas ações, eu preciso entender se ela está alinhada com as leis divinas. Porque muitas vezes eu posso fazer o bem e me aborrecer inicialmente. Por quê? Porque nem sempre eu vou ser aprovado. Porque eu posso deixar de fazer determinadas coisas que são aprovadas pelos homens, mas não são aprovadas pelas leis divinas. Então, aí, aprovadas pelos homens momentaneamente, isso pode me trazer uma certa felicidade. Mas, se não são alinhadas com a lei divina, muito provavelmente vai me trazer uma desgraça para o meu espírito. Que é o que aconteceu conosco ao longo da nossa trajetória até agora. Então, nós já passamos por momentos difíceis, causamos muitos desalinhos, mas também conquistamos coisas boas, com certeza, já evoluímos bem. Então, assim, saímos lá do primitivo e já estamos na condição de prova e expiações. Agora, a nossa meta que é? Ir para o mundo feliz. E para a gente ir para o mundo feliz, a gente precisa passar por um período de transição, que é de regeneração. Que aí ainda vamos ter dificuldades, porém, nós vamos ter uma condição mais solidária, mais fraterna, de menos julgamento, de menos crítica. Então, já mais alinhado e mais próximo do mundo feliz. Mas eu preciso criar essa condição para que eu possa vir nesta condição de regeneração. Então, eu preciso começar a me trabalhar agora. Isso é importante, eu ter isso consciente daquilo que eu preciso melhorar em mim. Então, também fala assim: tendes esperanças, vós que choreis. Porque acontece que muitas vezes a gente passa por experiências difíceis, né? Uma dor física, né? Uma doença, ou uma dificuldade, muitas vezes financeira, ou outras dificuldades, né? E a gente sofre com isso, com certeza. Isso dói. Né? Então a gente. Mas se a gente passar bem, né? Aceitando, com resignação, essas dificuldades, que são momentos importantes para nós adquirirmos experiências e fazermos diferente de como nós fizemos no passado, ou seja, nos alinhando, né, com Deus, com as leis divinas. Então a gente vai colher no futuro frutos bons. Pode ser que até nessa encarnação a gente acolha. Mas se não colher agora, a gente vai colher na hora que a gente se encarnar. Porque onde que está a verdadeira vida, né? A verdadeira vida do espírito, né? No mundo espiritual. Então lá é a nossa verdadeira casa. Nós estamos aqui numa passagem. Uma passagem curta, rápida, perante, né, na visão do espírito. Então, uma encarnação é muito rápido para nós. Então, eu venho para a Terra, passar por experiências dentro de um planejamento para que eu possa me realinhar com as leis divinas e aí seguir em frente. Por quê? Porque está me incomodando isso. E aí eu tenho a necessidade de me realinhar, porque está me incomodando. E lá, como eu tenho uma consciência mais aberta, mais ampla, né, de tudo, então eu consigo enxergar melhor. E aí eu venho para a Terra para que eu possa me modificar, construir sentimentos melhores, para que quando eu retorno, né, para a pátria espiritual, eu retorne
mais alinhado, e aí consigo seguir mais adiante. Porque a experiência que nós passamos aqui na Terra, ela é, vamos dizer assim, ela é mais fácil para a gente progredir. A matéria nos ajuda muito nisso. Então, é por isso que a gente precisa ter a nossa encarnação consciente daquilo que a gente faz. Tanto das ações boas ou as ações em desalinhos. Tudo tem uma consequência. Então, uma ação boa minha vai trazer uma consequência boa no futuro. E vice-versa. Então, e aí ele coloca assim, né? Tremei, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus. Ninguém escapa ao destino. O que ele quer dizer assim? Não tem como a gente escapar da justiça divina, de Deus, das leis divinas. Não tem como escapar. Isso faz parte de nós. Por isso que quando eu desalinho com ela, eu tenho que me realinhar. Eu tenho que me reconectar com Deus, em alinhamento. Por isso que esse é o trabalho. Quando nós encarnamos, é para isso que a gente vem. Para nos alinharmos com Deus, nos reconectarmos com Deus. Porque quando a gente desalinha com as leis divinas, eu me afasto de Deus. Eu me desconecto com Ele. Então eu preciso me reconectar. Então todo movimento no bem que eu faço é uma reconexão. É luz que eu faço. Então todo pensamento no bem, toda ação no bem, todo o meu movimento em alinho com as leis divinas é luz. Eu faço luz. E todo desalinho, eu ofusco essa luz. Vamos dizer assim. Então é importante a gente ter consciência disso. E assim, nós viemos aqui para resolver problema. Nós vamos ter problema. Sem sombra de dúvida. E isso que é importante, a doutrina espírita, ela é consoladora por causa disso. Porque ela diz o seguinte, olha, você está sofrendo, você está passando por dificuldade, né? Você está, vamos dizer assim, com algum ente querido seu muito próximo, em dificuldades, e você sofre com isso. Então, é uma oportunidade de sentir essa dor para se realinhar. E muitas dessas dores, dessas provas que a gente passa, nós nos programamos para isso, nós aceitamos, porque a prova a gente aceita. Se a gente não quer passar pela prova, a gente não vai passar, mas também a gente não avança. Eu preciso fazer a prova para que eu possa avançar, passar. E aí por isso que eu aceito, né, e até peço para passar pela prova. Muitas vezes eu quero passar até por provas mais difíceis do que eu estou passando. Mas, né, a equipe espiritual que nos auxilia no planejamento reencarnatório fala, calma, vamos devagar. Vamos fazer isso aqui primeiro. Que aqui você está preparado, você está tendo condições, você já tem construções para superar isso. E olha que importante, toda dor que nós passamos, nós temos condições de passar, nós temos construções para passar. Nada é nos colocado sem que cada um tenha a sua capacidade de enfrentar. Porque Deus é bondade, Deus é amor. Então, se a gente acredita nisso, tem a convicção que Deus é amor, que Deus é justo, que Deus está no controle de tudo, Deus não erra. Então, por que eu vou questionar? Por que eu questiono? Muitas vezes, quando vem uma experiência dolorosa. Então, a gente precisa ter consciência disso. Então, a gente não pode, vamos dizer assim, ser hipócritas, muitas vezes. Colocar, eu acredito em Deus, Deus é amor, Deus é bondade, tudo. Aí vem uma dificuldade e eu não aceito aquilo. Se veio, é porque é para o meu bem. É para o meu bem, é para o meu espírito. É para a evolução do meu espírito.
É para que eu busque a felicidade verdadeira, não nas coisas passageiras. Porque a felicidade passageira é passageira. Nós estamos em busca da felicidade definitiva do Espírito. Por isso que a justiça de Deus nos separa nesse momento. Aquele que tem mais mérito, aquele que lutou, aquele que passou pelas dificuldades, enfrentou com resignação, com coragem, né? Assim, procurando até fazer o diferente, né? O bem, buscando, mesmo que seja difícil, tem mais mérito. Então ele vai chegar mais rápido. Então essa é a justiça de Deus. Então, e ninguém escapa dela, porque é lei de progresso, é lei natural. Não tem como, são as leis do universo. Não tem como nós escaparmos. Nós estamos condenados a ser felizes. Essa é a condenação que nós temos. Nós vamos ser felizes. Nós vamos ser felizes. Nós vamos chegar no patamar como Jesus, porque ele é o modelo. Então Jesus veio para nós e disse: eu sou o caminho e a verdade, até chegar ao Pai. Então, por que ele falou isso? Porque ele veio como o nosso modelo. Jesus, encarnado, era feliz? Sim, plenamente feliz, por mais dificuldades que ele passou. Mas ele tinha consciência plena da missão dele. E ele sabia que poderia acontecer isso. Sabia. E ele aceitou. Por que ele aceitou? Porque ele deseja que nós sejamos felizes. E a única forma, ele dá o exemplo. Ele precisou dar o exemplo para nós. Então, isso que nós, assim, o Cristo é o nosso modelo de felicidade. Então, quando eu conseguir agir como Cristo agia, e assim, claro que nós não vamos fazer isso tudo de uma vez, mas eu preciso fazer. Eu preciso caminhar, eu preciso fazer o esforço, né, de tudo com aquilo que o Cristo nos ensinou. Porque ele é a meta, ele é a nossa meta. E ele é o mais perfeito que Deus nos colocou como modelo. Temos outros exemplos, né, que estão abaixo de Jesus. Mas Jesus é o nosso maior exemplo. Deus colocou Jesus para nos mostrar o caminho. A gente faz ou não faz. É escolha. E Deus é tão bom que ele escolhe, filho, o que você quer fazer. Você tem o tempo que você quiser. Mas eu preciso entender que se eu quero ser feliz, eu ficar marcando o passo, protelando, eu vou demorar mais. Eu vou demorar mais. Sou eu que vou sofrer a consequência. E aí que entra a verdadeira desgraça. Então, as coisas materiais que eu dou importância para o dinheiro, para a fama, né, para o status, poder, isso pode ser desgraça para o meu espírito. Porque eu não tenho ainda as estruturas para suportar, muitas vezes. Então, às vezes, eu busco incessantemente, né, uma posição de poder, sendo que aquela posição pode me derrubar nessa encarnação. As coisas, se tiver que acontecer, vai acontecer naturalmente. Se você tiver que passar por essa experiência, vai acontecer naturalmente. Nós não podemos derrubar outras pessoas, passar por cima, fazer a cabeça das outras pessoas como degraus para a gente subir, entre aspas, perante aos homens nessa encarnação aqui na Terra. Porque eu posso conquistar. Eu tenho livre-arbítrio para isso. Eu posso investir tudo e conquistar. A gente vê muitos exemplos aí. Mas e a consequência? Então eu preciso ter consciência. Ok, eu optei por isso. Ok. Não posso chorar das consequências depois. Por isso que ele fala: tremeis, vós que rides. Vós que está rindo, que está bem numa posição que você chegou não por, vamos dizer, por mérito,
mas por caminhos obscuros, tem uma consequência disso. É só a gente ver a história da humanidade. Então, muitos de nós sofrem muitas consequências que a gente fez no passado. E a gente precisa entender que a gente nós já encarnamos muitas vezes aqui na Terra. Precisamos olhar a história da humanidade. No Velho Continente, na Europa, as cruzadas. Então, nós participamos de tudo isso. Escravidão. Nós participamos disso. Então, nós temos ainda algumas consequências. Por que que o Brasil tem dificuldades no campo, né, vamos dizer assim, da economia? Por que que vocês acham que a gente tem dificuldade nesse campo? Nas coisas materiais? Por quê? Nós tivemos escravidão no Brasil. Nós somos espíritos, o Haroldo Dutra nos fala no Caminho da Luz, que nós somos espíritos que falidos na Europa, no Velho Continente, que recebemos a oportunidade de reencarnar no Brasil. Porque o Brasil é um hospital de doente. Nós somos os doentes. E precisamos ter consciência disso. Só que estão em tratamento. E aí eu preciso prestar atenção em todas as situações e avaliar aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu propago, está em alinho com os ensinamentos de Jesus? Se está em alinho, ótimo, você está no caminho certo. Se não está em alinho, opa, isso vai ter uma consequência. Agora, claro, todo o esforço que eu faço, porque assim, nós temos vícios mentais, nós temos vícios no automatismo. Então, não é uma fácil mudança. Exige um esforço enorme da nossa parte. Mas todo o esforço que eu faço tem um mérito. Eu amenizo o impacto disso. Por isso que Kardec nos fala, fora da caridade não há salvação. Porque quando eu faço caridade, não é só caridade material, de entregar uma cesta, não, uma caridade até moral. Quando eu faço uma caridade, eu estou me salvando, vamos dizer assim. É isso que Kardec nos trouxe. Por quê? Porque eu estou amenizando o impacto daquilo que eu causei lá atrás. A única forma de nós repararmos o mal é com o bem, é com o amor. Então, quando eu faço esforço de amar o meu próximo, naquilo que eu me proponho a fazer, eu estou me realinhando com a lei divina. E, consequentemente, eu estou minimizando o impacto. Não só meu, porque muitas vezes pode ser de um ente querido. A gente pode conseguir, através do nosso bem, também minimizar para um ente querido nosso, que a gente ama. Tem muitos casos assim. Então, assim, não existe um padrão, vamos dizer assim. Mas a lei age, é lei natural. Então, quando eu faço bem, eu vou diminuindo esse impacto. Por isso que Jesus falou, o amor cobre a multidão de pecados. Quanto mais eu amar, menor impacto eu vou ter. Menor impacto. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está tendo uma consequência difícil, mas e aí? Será que não foi amenizado? Eu não merecia coisa pior? Mas por ações que eu já estou no bem agora, fazendo o bem, será que eu já não minimizei o impacto? Nós precisamos entender que Deus é amor. Deus é amor. Quem ama, não pune. Só que precisa ter, vamos dizer assim, uma organização no universo. Precisa as coisas acontecer em alinho no universo. Senão ia ser uma bagunça. Senão ia ter injustiça. E não tem injustiça.
vamos dizer assim, da lei divina. A lei divina não é injusta, pelo contrário, ela é justa. Sofremos injustiça? Sofremos injustiças. Mas não tem nenhum injustiçado. Nenhum de nós é injustiçado. Então, no livro que André Luiz traz, o Valdo Pereira, Consciência e Conveniência. Interessante. Então, alguns trechos interessantes aqui que ele traz para a gente refletir. Então, a primeira coisa que ele traz assim é: as boas soluções nem sempre são as mais fáceis. E as manifestações corretas nem sempre são as mais agradáveis. Então, muitas vezes eu tenho que tomar certas atitudes corretas que não é agradável para mim nesse momento. Mas, se eu pensar no meu futuro, a coisa muda de figura. Então, muitas vezes vou ter que deixar ter algumas comodidades, algumas vantagens, vamos dizer assim, para estar em linha com a lei divina. Eu vou dar um exemplo, assim, bem forte, mas para a gente poder entender. Uma fila de transplante de órgãos. Tem uma fila, várias pessoas. E aí eu consigo interferir, burlar essa fila. E passar, de repente, um parente, um filho, o que for, meu, na frente. Tá certo? Perante a lei divina? Sendo que tinha outro na minha frente esperando, em primeiro lugar, que chegou antes de mim, chegou com a necessidade antes de mim. Então, são essas coisas. São um exemplo forte que eu dei, mas a gente pode colocar isso em qualquer exemplo do nosso dia a dia. Uma fila de banco, tá certo de furar uma fila de banco? Tá certo eu sonegar imposto, independente de quem vai empregar esse imposto recebido? Eu estou burlando a lei. É isso que a gente precisa ter consciência, de que todo desvio da lei vai ter uma consequência. E também todo alinhamento da lei também tem uma consequência. Agora, se a gente burlou a lei, né, de Deus, se a gente acontece isso, não vamos desesperar, não é isso. A lição, na verdade, está trazendo é assim: olha, abre o olho, reflete, consulta a sua consciência. Já tem capacidade de discernimento. Diz assim: mesmo que você não tenha vantagem agora, que você sofra, algum ente querido seu sofra, faça o correto. Porque lá na frente, você vai ser feliz. Você vai ter a recompensa. É isso que o Cristo nos disse. Porque nós estamos numa condição de provas e expiações. Aqui não tem recompensa, vamos dizer assim. Aqui, provas e expiações não é prêmio para ninguém. Prêmio para nós é um mundo feliz. Isso é prêmio. Mas para ganhar o prêmio, eu preciso fazer jus para isso. E ele coloca assim: a trilha do acerto exige muito mais as normas do esforço maior que as saídas circunstanciais ou atalhos do oportunismo. Então, muitas vezes, o caminho é difícil, é longo. Então, se eu tenho que mudar uma postura que eu tenho no automático, o caminho é longo, é duro. Vai trazer suor, batalha, sofrimento. Mas quando a gente consegue, mesmo que não seja na totalidade, vamos dizer assim, a gente vai sentir felicidade, vai sentir feliz. E outra coisa que ele coloca também é assim: nos mínimos atos, busque primeiro a substância pós-mortem. Pós-mortem é posterior à morte, né, de que se reveste. Sem ela, será superficial e improdutível para o seu espírito. Então, tudo que eu faço agora, eu tenho que pensar no meu futuro. Tudo que eu faço, eu tenho que refletir se é bom para o meu espírito. Eu, como espírito. Não o corpo. Hoje, como ontem, a criatura supõe em caminho tedioso, tão só quando lhe falta alimento espiritual aos hábitos.
Então, eu preciso começar a quebrar esses hábitos ruins que eu tenho, esse automatismo. Faz parte, esse é o processo. Eu vim para a Terra para isso, para trabalhar isso. Eu não posso fugir mais. Por que eu não posso fugir mais? Porque o tempo está correndo. Os espíritos vêm nos alertando da transição. Se você quer ser feliz verdadeiramente, acelera o passo. É isso que eles estão falando. A Terra está avançando. A Terra está avançando. Espíritos de colônias superiores já estão reencarnando na Terra para ajudar nessa mudança. E a gente está vendo esses sinais. A gente está vendo esses sinais. Eu até vi uma reportagem hoje, um jovem, acho que 17 anos, ele está deixando de ganhar milhões porque ele criou um aplicativo para essa questão do Covid-19, para orientar as pessoas. Ele está deixando de ganhar milhões para não ser patrocinado, não ter anúncios no site dele, porque ele sabe que muitas pessoas têm dificuldades de acesso à internet e isso ia prejudicar essas pessoas. E ele abriu mão de milhões. Por quê? Ele abriu mão. O que vocês acham de uma consequência para esse espírito? Para a gente refletir. Então, a alegria que depende das ocorrências do terra a terra não tem duração. A gente pode ficar feliz momentaneamente, por um período curto. A gente pode, mas passa. Se a gente for buscar a felicidade nas coisas materiais aqui da Terra, esquece. Você vai ser feliz agora, momentaneamente. E depois? A alegria real dimana da intimidade do ser. Se você está bem alinhado com as leis divinas, você vai estar feliz. Essa é a alegria verdadeira. Você vai estar em paz consigo mesmo. Vem daqui de dentro, não é de fora para dentro. Daqui para fora. Não há espetáculo externo de floração sem base na seiva oculta. O que ele está querendo dizer aqui? Eu só vou florir se eu mudar aqui dentro. Se eu adubar a terra que está aqui dentro. Senão, não adianta, eu não vou florir de fora para dentro. Eu posso até florir, mas não dura. Porque vai estar no meio dos espinhos. É só a gente ver a parábola do semeador que Jesus nos trouxe. Terra boa é daqui de dentro. É aqui que a gente trabalha. Então o que a gente precisa? Né? Só que eu preciso adubar essa terra que está aqui dentro. Como é que eu adubo ela? Como é que eu faço isso? Prece, meditação, conversas edificantes, leituras edificantes, momentos saudáveis de descontração, momentos de caridade. Isso é adubo para essa terra, para que essa florada aqui possa ir para fora. Que as flores brotem dessa terra. Que eu possa florir. Então, no Livro dos Espíritos também, na pergunta 918, Kardec faz a pergunta para o Espírito da Verdade. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Então, Kardec pergunta isso para o Espírito da Verdade.
E aí a espiritualidade responde: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus. Eu só me elevo quando eu pratico a lei divina. Para a gente refletir. Será que eu pratico o tempo todo? Ou eu já consigo praticar pelo menos de vez em quando? Ou eu ainda não consigo? Ainda o materialismo, as minhas dificuldades sobrepõem. E ele coloca assim: e quando compreender por antecipação a vida espiritual. Quando compreender por antecipação a vida espiritual. Eu preciso compreender que eu sou um espírito. Que a verdadeira vida é a vida espiritual. Se eu compreendo isso, aí muda o ponto de vista. Completamente. Completamente. E aí, a gente precisa fazer essa pergunta. E agora? Você desencarnou. Eu desencarnei. E aí? Porque basta a gente estar vivo aqui para desencarnar. Concorda? Isso é uma certeza, nós vamos desencarnar. Todo mundo sabe o momento exato que vai desencarnar? Não. Pode desencarnar hoje. Daqui a uns minutos. Daqui a algumas horas, ou no dia seguinte. Ou daqui a alguns anos. E aí? O que eu estou levando na minha bagagem para o mundo espiritual? Que é a verdadeira vida. Qual a importância que eu estou dando, a devida importância para as coisas nesta encarnação? Quais são essas coisas? De que vale o compromisso com as exterioridades humanas quando elas não fundamentam em nossas obrigações para com o bem dos outros, se a desencarnação não poupa ninguém? Forte, né? Mas é real. Eu preciso me preparar para desencarnar. Porque eu posso desencarnar a qualquer momento. Isso é uma certeza, nós vamos desencarnar. Eu preciso me preparar para a morte do meu corpo físico. Eu preciso me preparar a minha transição para o plano espiritual, meu retorno. Eu preciso voltar melhor de como eu vim. Nós já perdemos algumas encarnações. E aí precisa fazer a pergunta. Né? Você precisa fazer a pergunta para você mesmo. E aí, eu quero perder mais uma? Ou eu quero voltar melhor? Cogitemos de felicidade, paz e vitória, mas escolhamos a estrada que nos conduz a ela sobre a luz das realidades que norteiam a vida do espírito. Esse tem que ser o mais importante. É tudo que eu faço, eu como espírito, não como corpo. Claro que a gente tem que cuidar do nosso corpo, das coisas materiais, mas qual a importância que eu estou dando para isso? É maior do que as coisas do espírito ou não? Então, que a gente possa refletir durante essa semana qual a importância, né, quais são as coisas importantes na minha encarnação. Né, a importância que eu estou dando para as coisas da minha encarnação. Quais são elas? Elas são boas para o meu corpo ou para o meu espírito? Se eu desencarnar hoje, eu vou voltar melhor ou não? E preciso fazer essas reflexões. Porque assim, a encarnação ela é toda planejada para que a gente vença.
Então, tudo que acontece conosco, vamos dizer assim, faz parte do planejamento. Claro que eu posso desviar do planejamento? Posso. A hora que eu quiser. Eu tenho livre-arbítrio para isso. Eu posso desviar. Mas eu posso retornar para ele. Por isso, se a gente já errou, né? Se você está pensando agora, errei assim, fiz isso, tal. Ponto final. Olha daqui para frente, muda daqui para frente. Muda daqui para frente. Os Espíritos estão falando que ainda há tempo de mudança. Mas eles estão nos alertando. Esse tempo está acabando. E eu preciso acordar para isso. Então é esforço. Só que assim, vamos olhar os primeiros cristãos. Foi fácil? Eles tiveram felicidade na Terra? Não. Foi difícil. Mas eles tiveram a convicção do que Jesus estava dizendo para eles, da verdade. Que eles iam ter a felicidade. E a felicidade definitiva. Desde que eles aceitassem com resignação. E dessem o testemunho. Então, nós cristãos, muitas vezes, vamos precisar dar o testemunho. E o testemunho, a gente acha que é só naquela coisa grande. Não. Nós temos que dar o testemunho em tudo, até nas pequenas coisas. Não dá para a gente dizer que nós somos cristãos e não seguimos os ensinamentos do Cristo, o seu Evangelho. Não dá mais. Isso é hipocrisia. É ser incoerente. Por isso que a gente precisa estar atento. E assim, a gente não tem que se culpar, se condenar, eu fiz errado, eu fiz isso, fiz aquilo, nossa, eu vou ter consequência, eu vou para um umbral, eu vou para isso, eu vou para aquilo. Não, não tem que se preocupar com isso agora. Tem que se preocupar em mudar, transformar. As consequências, né, da lei está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Entrega. Agora faça o bem, muda. Faça o esforço de se mudar. Olha para você, conhece a si mesmo. Muda. Porque aí, o futuro, nosso, o seu futuro, depende só de você. Depende do que você faz. Depende do que você sente. Depende daquilo que você pensa. Depende das suas ações. E se você tiver a convicção que isso está alinhado com a lei divina e mesmo assim vai te trazer dor, faça. Porque você é um espírito. Você não é um corpo. Então vamos aproveitar nesse momento que a gente... Esse momento agora que a gente... só para esclarecer para vocês, a nossa casa tem um grupo de trabalhadores passistas, né, que está acompanhando esse horário. Eles estão concentrados nesse momento, nesse horário, para poder ajudar nas questões do passe, que a espiritualidade vai nos dar, porém ela vai recolher, né, as energias desses trabalhadores para trazer para nós. Então, que a gente tenha a confiança, né, e a convicção de que nós vamos estar recebendo essas energias do alto, que amigos trabalhadores da nossa casa já estão a postos para esse trabalho. Bom, é como se a gente estivesse recebendo o passe pessoalmente na casa, tá? Então, vou colocar uma musiquinha para a gente poder conseguir se sintonizar. Que possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, confiar na espiritualidade
que nos assiste nesse momento, que possamos concentrar o nosso pensamento no Cristo, ou na natureza, para fazermos a conexão com Deus Pai e confiarmos que estamos recebendo as energias nesse momento, os trabalhadores do bem, dos mentores espirituais, que nos ampara, que nos assiste, que nos traz energias de reequilíbrio, de força, para que possamos lutar na nossa intimidade, lutar pela mudança, lutar para a construção de sentimentos bons, de sentimentos amorosos, que possamos sentir essas energias trazidas do alto, através de flores da espiritualidade, que nesse momento que recebemos tanto desses queridos amigos espirituais, que possamos doar um pouquinho de nós, das nossas melhores energias, das nossas melhores vibrações, que a espiritualidade possa recolher e levar aos nossos irmãos mais necessitados, encarnados, e também os nossos irmãos desencarnados, que eles possam sentir as vibrações do bem, de carinho, de paz, de amparo, de sustentação. Obrigado, querido Jesus. Obrigado, queridos amigos, por esse momento. Fiquem conosco, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite para todos. Que todos possam estar bem, né? Que possamos ter uma semana boa, com boas reflexões e bastante luz nesse esforço de mudança. Bom, que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, que Deus possa nos envolver, cuidando de nós e dos nossos familiares. Bom, um abraço carinhoso para todos. Até mais.